Olá, meus alunos e alunas da Fadivale. Voltamos com o estudo do nosso Estatuto da OAB e nosso Código de Ética. O assunto da aula de hoje é procuração. Então falaremos como funciona esse instrumento no mundo jurídico, especificamente na atuação do advogado em relação ao seu cliente. E a procuração, nesse contexto, é o instrumento pelo qual o cliente passa ao seu advogado poderes para te representar de maneira geral, praticar atos e gerir seus interesses. A procuração, em geral, ela está disciplinada no artigo 105 do nosso Código de Processo Civil. Vejamos a redação do artigo 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar a direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso, assinar declaração de hipossuficiência econômica que deve constar de cláusula específica. Pois bem, como nós vimos, nós temos aí a procuração com poderes gerais e, conforme o artigo 105, excetuando alguns desses direitos. Então, para que o advogado possa ter plenos poderes, esses excetuados, inclusive, do artigo 105, é necessário que a procuração seja uma procuração com poderes específicos, conforme alguns atos exigirão essa modalidade. Nós temos, inclusive, como exemplo, lá no artigo 7º, que nós já estudamos, o artigo 7º do nosso Estatuto da OAB, está escrito ou disciplinado da seguinte forma: são direitos do advogado, aí lá no inciso 6º, ingressar livremente na linha D em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante o qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Ou seja, em algumas situações, a própria legislação se ocupará de exigir que a procuração tenha poderes especiais para representar o cliente. Então vejamos aqui um caso hipotético. Vamos começar aqui com um exemplo de como funciona, como se opera essa transferência de poderes através de uma procuração e também de um subestabelecimento, ok? Vamos lá. O cliente então procura por um advogado e após a conversa vem o mais importante, que seria o quê? Assinar a procuração? Obviamente que não. Contrato de honorários. Não, brincadeira, gente. Na verdade, assinar a procuração. Uma vez firmado o acordo entre o cliente e o advogado, em razão da representação, da necessidade de representação, assina-se então uma procuração. Esse advogado, por sua vez, pode retornar para o seu escritório e repassar aos seus clientes, aos seus colegas, os poderes que recebeu do cliente que havia assinado para ele a procuração. Nesse caso, ele não passa uma procuração para os colegas, e sim um subestabelecimento, que tem praticamente os mesmos efeitos da procuração, mas ele repassa os poderes que lhe foram outorgados aos seus colegas. Esse ato de subestabelecimento para os colegas de trabalho do mesmo escritório é um subestabelecimento com reservas. O que significa que o advogado permanece atuando em conjunto com aqueles subestabelecidos. Portanto, o subestabelecimento ele pode ter duas modalidades. O subestabelecimento com reservas, em que o advogado permanece ou se reserva no direito de continuar atuando no processo em favor do cliente que lhe outorgou a procuração, e também o subestabelecimento sem reservas. Só que tem um detalhe interessante: o subestabelecimento de reservas, ao contrário do com reservas, o advogado deixa de atuar integralmente no processo, ele sai do processo efetivamente. Lembrando que é direito do advogado fazer o subestabelecimento com reservas, e isso não faz com que ele tenha a necessidade de comunicar com seu cliente sobre o subestabelecimento. Já o subestabelecimento sem reservas, ele precisa comunicar ao cliente, porque, afinal de contas, o cliente o contratou em razão da confiança que tem por aquele advogado. E ao passo de que ele saindo do processo, esse advogado não mais representará aquele cliente e às vezes já recebeu honorários
e às vezes tem que fazer uma nova combinação acerca de honorários, enfim, a não ser que o escritório seja único, né, onde todos os advogados que estão subestabelecidos continuarão trabalhando e não haverá nenhum prejuízo ao cliente com a saída desse advogado, como nós veremos agora como funciona a prova do mandato. A procuração, quando o cliente outorga poderes ao seu advogado para representá-lo e gerir seus interesses, ele outorga um mandato àquele advogado. Vejamos então como funciona. Quem deve fazer prova do mandato perante a justiça é o advogado. Portanto, ele deve apresentar a prova efetiva dessa representação judicial, que é o contrato devidamente, aliás, a procuração devidamente assinada. E nós temos aí como segundo apontamento, em relação à assinatura, uma disposição interessante no artigo 105, salvo engano, parágrafo 1º do CPC, que a assinatura pode ser feita inclusive no formato digital. Ou seja, não se exige mais que a assinatura seja feita no formato físico, né? O segundo ponto interessante de se destacar quanto ao assunto da procuração é que o advogado ele pode atuar mesmo sem procuração nos processos em que ele deva realizar atos urgentes para evitar perecimento de direito, evitar que ocorra algum prejuízo para o seu cliente. E isso pode acontecer, por exemplo, num caso em que esteja correndo um prazo para um recurso, o prazo vence no dia seguinte e ele não tem procuração ainda, acabou de ser contratado pelo cliente. Portanto, são atos urgentes que prejudicariam o cliente se eventualmente não tivesse uma procuração. Mas o advogado ele tem um prazo para apresentar essa procuração. Se ele atua para evitar o perecimento de direito, valendo-se do direito que ele tem de não usar a procuração, ele tem 15 dias para apresentar essa procuração em juízo, podendo até ser prorrogado esse prazo por mais 15 dias, mas aí caberia ao advogado também apresentar a justificativa porque não fez a juntada do instrumento de procuração no prazo estabelecido. Outro ponto interessante que cabe a nós fazermos o apontamento é que a procuração, aliás, a irregularidade da inscrição não permite subestabelecer. Não é permitido ao advogado que não esteja com a sua inscrição perante a OAB de forma regular, por exemplo, ele está suspenso, ele está licenciado, de alguma forma a sua inscrição não está regular, ele não pode sequer subestabelecer, não existe validade jurídica no ato de subestabelecimento de um advogado que não esteja regular perante os quadros da OAB. Já com relação aos advogados públicos, é bem interessante também destacar que a prova do mandato, de um modo geral, se faz mediante a procuração, mas no caso dos advogados públicos, nós temos uma exceção. Basta que o advogado apresente a sua posse no cargo e também a sua matrícula perante o órgão estatal ou municipal ou federal ao qual ele preste serviço. Então, é dispensada ao advogado público a apresentação da procuração, bastando apenas a apresentação da posse do cargo e a sua matrícula. Nós acabamos de dizer no slide anterior que é direito do advogado postular, mesmo sem procuração, para fins de evitar perecimento do direito do seu cliente para a prática de atos urgentes. Porém, essa regra ela não se aplica no caso de recursos perante os tribunais superiores. Então nós temos aí um apontamento interessante. Nas instâncias superiores não se admite recurso sem procuração, conforme estabelecido aí e anotado até a súmula 115 do STJ. Presume-se que na primeira instância ainda pode haver qualquer tipo de dificuldade na tramitação ali, às vezes até mesmo na relação entre cliente e advogado, porém nas instâncias superiores o recurso sequer é recebido. Ele não é nem admitido para análise nas instâncias superiores se não tiver a devida procuração. Já em relação aos servidores públicos, que nós acabamos de fazer também uma referência, existe uma outra exceção importante de se destacar em relação aos defensores públicos. Os defensores públicos também têm a procuração dispensada,
mas existe uma exceção que está apontado para vocês aí. O defensor público dispensado da procuração, exceto nos casos em que a lei exigir. Ou seja, há uma ressalva na própria lei orgânica, na lei de organização da Defensoria Pública, que admite a possibilidade de a lei, em alguns casos, exigir a necessidade da apresentação de uma procuração para a prova do mandato do defensor público. E, por fim, como a procuração é um documento de representação, né, de pessoas, a morte do cliente ou a morte do advogado extingue a procuração. Então, a procuração ela perde seus efeitos com a morte do cliente ou com a morte do advogado. Agora nós falaremos sobre uma sequência ainda dentro do assunto procuração, que é como nós acabamos de falar como ela se extingue através da morte, mas nós temos uma outra modalidade interessante, que é tanto a renúncia quanto a revogação da procuração. Estudaremos primeiramente a renúncia, que é um ato necessariamente praticado por advogado. O advogado pode renunciar e o cliente pode revogar a procuração. Então vejamos aqui a renúncia. Sendo um ato exclusivo do advogado, exige-se também que o advogado faça notificação expressa do cliente e, se possível, com aviso de recebimento para fazer prova de que notificou o cliente perante o juízo no qual ele atuava em favor do cliente, né? Então o advogado pode renunciar quando ele julgar conveniente esse ato de renúncia ou até mesmo por imperativo ético, ou seja, quando acontece algum fato ou como quando chega ao conhecimento do advogado, enfim, situações que envolvam alguma coisa de caráter ético, por exemplo, uma situação que o cliente deixou de informar ao advogado e que ele toma conhecimento através de terceiros, em que ele esteja sendo levado a praticar atos na defesa do cliente, mas de forma enganosa, ele sem conhecer realmente a realidade dos fatos e sendo inclusive enganado pelo seu próprio cliente. Então isso é um exemplo que justifica às vezes o advogado não ter mais interesse por questões de ordem ética a continuar a representar o seu cliente. Inclusive, quando é feita a renúncia, o advogado pode inclusive omitir o motivo da renúncia do mandato. Mas ele também, por outro lado, se responsabiliza por eventuais danos que causar ao seu cliente com essa renúncia. Não é o fato de simplesmente não querer mais advogar para aquele cliente que ele não se responsabiliza por nada em relação àquele processo, até mesmo pelos valores já recebidos a título de realização de determinado trabalho, que devem ser reembolsados ao cliente na eventualidade de não ter advogado para dar sequência nesse processo, sem os custos devidos, né? Então, ele pode omitir o motivo, mas ele ainda continua responsável em eventuais danos que o cliente sofrer. Lembrando que, como dito acima, o advogado, ao fazer a renúncia, ele precisa continuar atuando por mais 10 dias, desde a data em que o cliente foi notificado, para evitar que esse cliente tenha algum prejuízo de atos que sejam necessários de serem praticados nesse período, um período considerado suficiente para que o cliente constitua novo advogado. Lembrando que ele, além de notificar o cliente preferencialmente com aviso de recebimento, né, ele deve continuar atuando no prazo de 10 dias, mas ele pode ser dispensado desses 10 dias de atuação se houverem outros advogados atuando em favor do cliente naquele processo, né? E feito tudo isso, após a notificação, passado o prazo de 10 dias, aí sim o advogado faz a comunicação da renúncia em juízo. Ele junta ao processo o comunicado ao juízo de que ele não mais atuará em favor daquele cliente, comprovando então que já notificou e já cumpriu o prazo estabelecido pela lei para evitar perecimento do direito do cliente. E também nós temos se eventualmente esse advogado não cumprir essa determinação legal de
por 10 dias ainda atuar em favor do cliente, nós temos uma penalidade já prevista como abandono de causa no artigo 34, inciso 11 da Lei 8.906, em que a penalidade a ser aplicada no advogado é a censura, ok? Pois bem, como eu disse, o advogado fica dispensado se houver outro advogado constituído no processo, ou se vier a constituir, né, se o cliente vier a constituir outro advogado num prazo inferior aos 10 dias, o advogado fica dispensado de cumprir o prazo determinado pela lei. Bom, então agora falaremos sobre as hipóteses de renúncia obrigatória. Até então, a gente vinha falando sobre a renúncia que poderia ser realizada de acordo com a vontade do advogado, por ato voluntário do advogado, por questões que nós já tratamos. Agora vamos tratar da renúncia em que o advogado se vê obrigado a fazê-la. E é o caso, o primeiro apontamento que nós fizemos aí, de o cliente que omite a existência de outro advogado constituído naquele processo. Quando um advogado é contratado e recebe a procuração, junta a procuração num processo em que já existe um advogado atuando, é obrigação desse advogado que foi constituído posteriormente a renúncia do mandato, considerando que é necessária que a anuência do advogado já constituído para que ingresse outro advogado naquele processo. E a anuência normalmente se dá via subestabelecimento e não mediante uma nova procuração. Outra situação que envolve também a renúncia obrigatória é quando surgir conflito de interesses entre cliente e advogado. A relação do cliente e advogado, se estremecida por alguma razão que se torne conflituosa, cabe ao advogado renunciar àquela situação, né? Renunciar à procuração, como, por exemplo, num caso em que existam vários corréus, por exemplo, num processo penal, existam vários corréus e a defesa de um passe pela acusação de outro. E aí o mesmo advogado não pode fazer a defesa de um que está sendo acusado pelo outro cliente. Então acaba se tornando nessa situação, nessa hipótese aí, uma relação de conflituosidade entre os dois clientes de um mesmo advogado. É necessário que o advogado faça a opção de qual cliente vai continuar representando em juízo. E nós temos ainda a renúncia obrigatória nos casos em que o advogado estiver patrocinando causa contrária à ética ou à moral ou à validade de negócio jurídico em que ele tenha elaborado, ele tenha participado. Por exemplo, ele elabora um contrato e depois é contratado por um contrato de negócios, né? Um contrato entre terceiros, e de repente ele é contratado por alguém para poder anular aquele contrato que ele mesmo elaborou. Então, se ele está questionando a validade de um ato jurídico que ele mesmo elaborou, obviamente ele não pode participar, né, desse processo, não pode assumir o patrocínio dessa causa, porque estaria trabalhando de forma antiética e por essa razão se torna obrigatória a renúncia nesse caso. Falaremos agora da revogação. Como a renúncia é um ato exclusivo do advogado, a revogação da procuração é ato exclusivo do cliente. E ela ocorre quando normalmente se perde a confiança, a relação entre advogado e cliente já não tem mais a confiança inicial de quando foi firmada a procuração. Ou às vezes surge um conflito de interesses entre advogado e cliente. Tem casos interessantíssimos no próprio direito em que o advogado tem um contrato de honorários, o cliente não paga, o processo ainda está em curso, aí o advogado entra com uma ação de execução contra o cliente que não lhe pagou os honorários e por essa razão acaba se tornando conflituosa a relação entre cliente e advogado. Nesse caso, o cliente pode e até deve, se o advogado não renunciar, promover a revogação da procuração, cassando os direitos do advogado de lhe representar em juízo. E essa cassação, essa revogação, não afeta o direito do advogado ao recebimento pelos serviços prestados,
se ele já peticionou, já elaborou a petição inicial, já fez audiência, às vezes até já recorreu de um processo, todos esses atos já praticados devem ser devidamente remunerados. O fato de o cliente revogar a procuração não o exime de cumprir com todas as obrigações em relação ao advogado, ok? Galera, então é o seguinte, se vocês gostaram, dá um like aí, comenta, isso aí ajuda a gente a melhorar esse conteúdo que a gente está fazendo para vocês. E também, se não gostou, deixa o comentário também, beleza? Valeu aí, até a próxima aula então.